Olá, Lupa Barros aqui do Carona Financeira. Hoje a gente vai conversar com o professor Bernardo, o Alê, que eu carinhosamente chamo de Alê. Ele é diretor de planejamento do Educandário e escritor de um livro sobre projetos. E olha ele aí. Olá, tudo bom? Olá, tudo bom? Que bom que você apareceu, viu? É, Tava tava um esperando o sol. Uber aqui, ó. Não, pode cancelar, aproveita É. rápido que senão você vai pagar R$ 5 aí, ó. Tempo é dinheiro, né? Pelo amor de Deus, desliga logo, se cancela logo. Tá cancelado. Pronto. Então vamos lá. Deixa eu pôr aqui meu cinto. Por favor, que multa também é dinheiro jogado no lixo, pelo amor de Deus. E vamos É lá. isso aí. E hoje eu chamei o Alê aqui para a gente conversar um pouquinho sobre educação. Ele que está ali na frente da direção de planejamento do Educandário. Há quantos anos, Alê? Olha, acho que uns 20 anos, pelo menos. É muito tempo, né? Eu sou novinho, né? Comecei muito cedo, né? Sim, percebe-se claramente que isso que é. Por isso que você está lá há tanto tempo, né? Olha, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Nesses 20 anos você notou que a educação teve muita mudança? Não, para dizer a verdade, viu? A gente percebe que uns 5 anos para cá, a preocupação com uma educação um pouquinho mais, vamos colocar assim, mais dinâmica, Mais ativa, eu acho, isso, né? que atrai o aluno, né? Porque o grande problema é que hoje a escola compete com várias outras formas de receber informação, né? Sim, Antigamente, YouTube. né, na minha época, por exemplo, a única forma de a gente conseguir informação era na escola, né? No máximo na Barça que estava ali na sua casa, que a gente Pois não ia ler é. aquela chatice, né? Na minha época também era só aquilo. Hoje não, né? Hoje, quer dizer, a escola hoje é mais um meio de adquirir informação, né? A criança pode pegar informação em qualquer lugar hoje, né? E se aquilo for chato, ela não vai querer pegar informação nenhuma, né? Pois Ali. é. E a escola, então, ela tem que trazer essa criança de volta, né? Ser um lugar, posso dizer, agradável, né? Não pode ser chato. De jeito nenhum. Algumas coisas vão ser chatas, porque a vida tem coisas chatas e coisas boas, como tudo, né, Alê? Mas Sim. é isso. E, gente, eu trouxe o Alê aqui para tratar esse assunto, porque isso foi uma coisa que aconteceu na minha família. A gente teve um problema com o Samuel numa escola tradicional, onde o ensinar não estava mais para ele sendo atrativo, ele perdeu a vontade de estudar, ele perdeu a vontade de aprender, ele já não queria mais ir para a escola, aquilo para ele já não era mais um lugar gostoso, ainda que ele encontrasse com os amigos e ainda que ele socializasse, brincasse ali, né? E a gente precisou mudar ele de escola para uma escola que traz uma questão de aprendizado diferente, é por projetos, é uma escola construtivista, enfim. Sim. Eu trouxe ele para a gente conversar sobre isso porque ele está lá na frente desse planejamento e ele tem uma coisa muito legal que leva também às finanças, que eu sempre quero saber como essa história da matéria finanças está entrando nas escolas. Como que você sente isso lá no Educandário, Ale, hoje? Já é uma obrigação, já é uma exigência Da BNCC já é uma exigência, né? Não precisa ser uma disciplina em si, mas o assunto tem que ser tratado mesmo que transversalmente dentro das outras disciplinas. Eu posso falar de finanças dentro de matemática, evidente, posso falar dentro de geografia, que também é muito comum, Sim. História, né? Então a gente pode tratar do mesmo Tem assunto. que abordar ali de alguma forma. Isso, os professores podem até se conversar, né, e fazer projetos que tenham uma interdisciplinaridade, né? Entendi. Você acha que os alunos estão se interessando por isso? Se interessam, sim, se interessam bastante. Na hora que você joga, né, foi o que a gente estava conversando no começo, né, Lu? Se você torna a educação mais prática, mais usual, ele vê a utilidade, porque grande parte dos alunos, meu filho é assim, quantas vezes te perguntou, mas para que eu vou usar isso na vida, né? Exatamente. Por que eu vou usar isso? Por que eu estou É o que aprendendo a gente isso? fala isso, né? Tipo a mitocôndria. Eu não uso a mitocôndria Pois na é. minha vida. Então, quer dizer, quanto mais você leva para o dia a dia dele, mais ele Ele se gosta de interessa. aprender isso, ele se interessa, né? E é isso que a gente tenta fazer, né? Levar cada vez mais para o concreto, né? Sair um pouco do abstrato, da teoria e usar a teoria, sim, claro, elas estão aí, né, para Elas enriquecer, precisam, sim, participar mas da conversa, né? trazendo cada vez mais para o dia a dia, né? Sim. E como você me daria um exemplo que eles trazem para o dia a dia hoje? Você tem um projeto muito legal dentro da sua aula de empreendedorismo, Isso. é isso? Essa disciplina ela já teve vários nomes. Ela chamou já TCI, ela foi criada Que era com o o nome quê, de TCI? TCI, que é Técnicas Comerciais e Industriais. E aí virou empreendedorismo depois, por conta, né, o conteúdo que a gente colocava lá
não era conteúdo industrial, por exemplo, não tinha nada a ver com isso, né? Antigamente era comum, né? Pelo menos na minha geração, todo pai queria que seu filho Trabalhasse. fizesse Senai. Mas né? a gente também mora numa região, né? Eu acho que isso também é muito importante Sim. falar, numa região industrial, né? A gente está aqui no ABC Paulista, vocês sabem que eu sou aqui de São Bernardo, ali também é de Santo André desde sempre. Desde sempre. Então aqui é um monte de fábrica de automóvel, fábrica de pneu. Meu pai trabalhou anos na Pirelli, sabia? Sim, meu pai na Volks. Então, aí ó, complementares. E aí a gente tinha essa coisa de seguir uma carreira dentro da área industrial, não Sim, tinha? é verdade. E passar 30 anos dentro da mesma empresa, né? Era, Essa era a coisa que ideia. não acontece mais aqui, Não. né? Que é até um dos motivos pelo qual a gente mora de aluguel, é porque a gente sente que não é mais como nessa época que você entra numa empresa, sabe que vai trabalhar naquele endereço 30 anos, fazer Pois uma é. carreira ali dentro e se aposentar ali, não é mais Sim, assim. Pois é. Então a gente não sabe se a gente vai receber uma proposta para ir para outro país, para outro estado, para outro lugar, então Ou muitas trabalhar em 3, 4 lugares diferentes, sim, né? Ao mesmo né? tempo. Como você, né, Alê? Faz mil coisas. Esqueci de falar uma coisa também na apresentação. O Alê tem um podcast que, inclusive, eu já fui, que é sensacional, que é o ABC Talk. É isso aí. É toda quinta-feira ou terça? Terça. Ah, voltou pra terça agora, né? Porque Voltou foi pra pra terça. quinta, voltou pra terça. Terça-feira às 8 horas. É super legal, ele traz um monte de gente legal. E ele e o Inácio, além de tudo, tem um humor sensacional. Então, assuntos sérios de uma maneira leve. Eu adoro como vocês gente tratam as tenta, né? coisas. A gente tenta. Ah, mas funciona, viu? Acho que funciona. Algum dia não vingou o humor? Não, Pouco. não. Pra te dizer, sim. Teve um convidado que a gente acabou não fazendo porque a gente sentiu que não ia rolar. Não ia rolar? Não ia rolar. Não, mas aí vocês nem levaram ele Nem- até lá. Não, levamos até lá, tá, mas na hora de fazer o quadro engraçado, né, que a gente sempre faz o quadro final, a gente não sim, fez o quadro final sim, por conta sim. que a gente É achou o que não quadro ia da dar certo. quinta série, né? É, pois é. Só que Depois até no off eu pensei, te falo quem é. Eu acho até que eu já sei, porque eu vi que não teve o quadro. Ah. Eu até pensei se eu ia te chamar ou não, que eu falei, ele vai fazer piadinha no meio do meu negócio e eu não vou saber nem como me sair. Não, imagina. Ale, mas então Com esse dinheiro não se brinca. De jeito nenhum, ele não aceita desaforo e nem brincadeira. Ô Ale, mas voltando ao assunto do empreendedorismo, então agora essa matéria chama empreendedorismo. Isso, a gente faz ela no 9º ano, né? E os alunos, a gente faz meio que uma simulação da vida real, como eu te falei, né? A gente traz Pro concreto. Pro concreto. Então, nesse caso, o professor funciona como governo, né? E os alunos montam empresas. Eles te escolheram? Eles Não. votaram em você? Não, pior que Foi não. uma ditadura? Uma ditadura. Ah! Mas, olha, é uma ditadura suíça, porque todo o dinheiro que o governo arrecada deles é devolvido no final para eles incrementarem a formatura, né? Então tá bom, aceitável. Então não é uma ditadura suíça. Ok, assim aceitável. E aí eles montam empresas, né? E na vida real mesmo, então eles pagam DARF para mim, só para você ter uma ideia. Você faz desde a parte burocrática, tipo Sim. pagar o DARF da abertura da empresa, Sim. CNPJ, inventar o nome, Sim, tudo? Exatamente, até para eles saberem o que é um CNPJ, né? Como é que funciona, né? Tudo. Tributação, tudo isso? Passa por isso tudo? Sim. Eu faço uma tributação simples, né? Sim. Só Mas pra tudo eles bem, entenderem eu que atendo existe, pessoas ali lá você sabe que eu faço atendimento individual, né? Das pessoas que chegam para mim, e muitos são autônomos. Sim. Alguns buscaram isso, quero empreender. E alguns fizeram isso como um plano B, que você sabe como é, de repente vira um plano A, porque Sim, os salários estão por tão necessidade, congelados, né? Que o plano B começa a dar certo, vira o plano A. Quando vira o plano A, eles teriam que contratar, você sabe bem, Carol Pitarelli para coordenar eles, que também já veio aqui um dia, para fazer a parte do empreendedorismo, entender como funciona, mas eles não sabem o básico. É Sim. um tal de misturar PJ com PF, misturar a conta física e paga a conta de um lugar e paga para o outro, não sabe nem quanto ganha. Sim. E eu fiz um levantamento de que nos 2 primeiros anos, eu acho que 89% das empresas fecham. E um dos piores motivos é porque eles nem sabem se tem lucro ou não. Sim. Eles nem sabem se a precificação deles está correta. E aí você passa por tudo isso nessa aula, precificação e tudo mais. Sim. Eles, né, primeiro... Monta a empresa. Antes da empresa, eu faço como se fosse uma... vamos ver o que tem por aí, né? Então, eles aprendem a fazer um currículo, tanto o currículo deles atual como daqui 10 anos, né? A gente projeta daqui 10 anos onde eles gostariam de estar, né? E
claro, tem toda a parte conceitual do que é ser um empreendedor, os tipos de empreendedores que existem, tudo isso, né? E aí o que é uma empresa, tipos de empresa, como é que você pode, o que é uma limitada, o que é uma SA. E aí a gente começa depois a colocar isso na prática. Tá bom, então vamos fazer as nossas empresas aqui. Então a gente vai desde o começo. O que vocês querem fazer? Querem vender o quê? Ah, um tem mais facilidade com futebol, então vamos vender camiseta. Outro é time. mais, vamos vender... Eles que escolhem. Eles que escolhem, né? E aí a escola dá R$300 para cada grupo no começo para eles comprarem os primeiros insumos. A escola ou é o governo? A escola, né? A escola dá os 300 e eles têm que devolver isso no final do ano. Sim, então na verdade a escola fica funcionando como um banco, porque ela emprestou o dinheiro. Isso, exatamente. Muito bom. E dentro desse processo, Lu, tem a parte financeira da empresa. Claro, né? importantíssimo. Além deles escolherem qual é o slogan, qual é o logotipo deles, o nome da empresa, quem vai fazer o quê, porque cada um dentro da empresa tem a sua responsabilidade específica, um cuida mais das finanças, outro cuida mais das vendas, outro vai a compras. Então eles cada um na sua funções. habilidade, né? Isso, exatamente. E aí eles acabam pegando esse traquejo e fazendo a parte financeira. Eu começo, por exemplo, mostrando o que é um extrato bancário, como é que eles conseguem olhar o que é a entrada de dinheiro, o que é a saída. E essas crianças no 9º ano são o quê? 14 anos? 14 anos. Elas não sabem que é um extrato bancário? Muitas não. Muitas nunca viram um extrato bancário. Né? Sabem o que é o cartão de crédito? Eles sabem. Né? Sabe o que é um Pix? Sabe. Mas eles Sabe não sabem. Então, porque eu digo que também eles são o que eles vivem em casa. Sim. Então eles veem o pai passando um cartão. Sim. Mas será que eles sabem como funciona? Sim. Que se não pagar a fatura inteira, aquilo tem uns juros absurdos? Será que eles sabem? Pois é. Porque eu não vejo essas conversas acontecendo, né? É. E as pessoas chegam até mim do tipo, nunca imaginei que eu parcelando o cartão porque esse mês eu me apertei ia dobrar a minha conta. Poxa, mas conversas que tinham que ter sido explicadas ali, tanto pelo gerente do banco, quanto pelos pais, quanto talvez na escola também. Então, Sim. eu estou bem confiante com isso de matéria de finanças na escola, que eu acho que as pessoas vão chegar um pouco menos despreparadas, Sim. assim. Eu acho que daqui para frente essa geração ela começa a ter esse entendimento mais fácil, viu? Porque até então, é o que a gente falou no começo, educação financeira não estava na BNCC antiga, né? Agora sim faz parte e agora sim tantos materiais que estão vindo de sistemas de ensino, como as escolas que trabalham só com o seu próprio material, já tem que pensar sobre isso e já tem que colocar isso seja transversalmente ou uma disciplina sobre isso mesmo, né? Quando ela não é uma disciplina igual assim, matemática, ela tem um peso menor para a escola no sentido de menos interesse. Por que eu estou perguntando isso, Ale? Porque eu sei que você, estando ali na direção de planejamento, você tem uma outra cabeça, né? Você tem até o seu livro, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre como fazer todo mundo ficar ali mais incentivado, né? No ensino e no estudo. Mas eu vejo que escolas tendem a também ticar o básico, assim, qual é o mínimo que eu preciso fazer sobre isso? Exatamente. Então, isso é uma verdade. Isso acontece sim. Isso depende, claro, né, da direção da escola, se ela está mais adaptada a fazer isso também, porque não é fácil. Né? Não é algo que assim do dia para a noite você, ok, tem que dar isso, então vamos lá. Como faz, né? Como traz isso para a sala de aula? E outra, existem várias pressões também para cada vez mais ser colocado outras coisas dentro do currículo. É sociologia, é filosofia, então... Tecnologia. Exatamente. Então, quer dizer, o português e a matemática está cada vez diminuindo, entendeu? Sim. Ai, será que meus filhos vão ficar livres da Bhaskara, Lê? Pois é. Será? Não sei, viu? Acho que não, né? Então, e aí, como a escola dá os R$300 no começo do ano para que eles façam isso, no final do ano eles têm que devolver com juros. Exatamente, então a escola é o banco. Você é o exatamente. governo, a escola é o banco. E uma das coisas que eu ensino é cálculo de juros simples e composto, dentro da disciplina. Né? Desconto, então, como que faz para dar um desconto? Simplesmente eu pego lá na calculadora, coloco lá 10% menos e pronto? Não. Né? Por que você está dando esse desconto? Como você precificou esse desconto, isso, né? Você já considerou, não sim, considerou? Exatamente. E para eles aceitarem um desconto também explica?
Sim, sim, explica Que, tudo. ali, eu acho que eu vou chamar você para dar aula para os meus alunos, para os meus clientes. Porque, gente, olha, a coisa é tão superficial no sentido do que a gente vem de gerações que não tiveram educação financeira de verdade, né? Sim. Que só repetiram o que aprenderam nas suas casas e que muitas vezes era errado, a maioria das vezes era errado. Sim. Que eles chegam e falam assim, qual é um desconto adequado para você pagar à vista ou para você pagar parcelado? Eles não sabem responder. Sim. Eles sempre acham que o desconto à vista vale a pena. Não importa quanto tempo você Sim. poderia pagar parcelado, não importa quanto de desconto está dando à vista. Sim. Não É sabem o que a nem gente chama fazer de essa custo conta. de oportunidade, né, Sim. em economia. Que a pessoa não sabe essa oportunidade, o quanto está valendo a pena ou não sabe calcular. Sim. E aí faz Exatamente. escolhas erradas, no básico mesmo. Mas é uma delícia, cara. E assim, eu dei aula na faculdade de matemática financeira há muitos anos, né? Dei aula também de análise de investimentos. E o que acontece? Quando eu fui pegar uma turminha de 14 anos para fazer isso, eu falei, meu Deus, será que eles vão aprender juros simples, juros compostos, equivalências de taxas? Que a gente faz isso também, uma taxa mensal, quanto que é jogada para anual, para bimestral, para trimestral? E aí eu falei, também meu não Deus. É só dividir por 12, não, né? então, As pessoas não pensam isso. Exatamente. Será que eles vão aprender? Porque, teoricamente, tinha um gente na assunto faculdade difícil, que tinha dificuldade. Você imagina com uma criança de 14 anos. E isso foi uma surpresa gigante. Foi um desafio para você? Como você passaria essas informações? Sim, foi uma surpresa gigante. Né? Eu tentei ser o mais didático possível. A primeira vez isso, né? Porque agora já tá fácil. Mas, nada como a prática na vida, né? Mas eu me surpreendi que eles aprenderam muito mais rápido do que o pessoal da faculdade. E você acha isso por quê? Você acha que a cabeça de quem já está na faculdade, por ser mais velho, já está mais fechada nas regras erradas, assim, nas crenças que eles tinham? Pode ser que tenham vícios, né? Ah, vício, sim. Pode ser sim. De uso, entendeu? Eu não sei te dizer qual é o motivo, mas o que eles aprendem muito mais rápido, aprendem muito mais rápido. Então a gente até precisa tomar cuidado com aquilo que fala, né? Porque pode gravar de um jeito que não é tão legal, né? Não é tão favorável. Mas é muito legal ver eles entusiasmados para vender, né? Porque eles fazem as vendas no intervalo das aulas deles, né? Acabam vendendo para outros alunos, acabam vendendo entre si, né? Sim. A cada final de mês eles têm que me mandar um relatório do que venderam. E eles seguem pagando imposto para você, senhor governo? Até o final, todo final de mês, eu fecho as vendas deles, né? Eles mostram para mim o relatório de tudo que aconteceu. E aí eu faço a DARF. E cobra! E cobra a DARF. Se lá não vem paga, o leão, sim. Se não paga tem até juros. A próxima aula, tem juros. Tudo. Gente, a gente precisa simular a vida real. A vida real. Excelente o máximo isso. possível que der. É claro que muita coisa eles só vão saber com a prática, né? Só vão saber dando cabeçada na vida, né? Mas o que a gente puder... Mas eles não vão cair de balão ali no meio, sabe? De gaiato no meio de um negócio. Sim, alguma coisa eles vão saber. Né? E você acha, ali, assim, das pessoas que você vê ali, alunos de 14 anos, que claramente tem aqueles que têm perfil para ser empreendedor e os que talvez tenham mais um perfil de executores, assim, de estar numa coordenação, sabe, serem funcionários de algum lugar? Sim, dentro da disciplina, lá no comecinho do ano, antes da gente começar a falar de tudo isso, eu mostro para eles também as áreas de atuação, né? Profissões que existem, profissões que existiram e não existem mais, por que terminaram, profissões que vão existir, né? A gente supõe profissões que vão existir. E nessa a gente acaba fazendo uma espécie de como é que chama lá? Um teste vocacional. Sim. Né? Que não é bem isso? Um teste vocacional científico do jeito que é feito numa clínica psicóloga. Ai, gente, mas o meu deu tudo errado. É. Nossa, gente, falou que eu ia ser veterinária, eu ia chorar todos os dias com os animaizinhos doentes e umas coisas que não tinham nada a ver comigo. Nada, nada. Mas assim, ali dá pra gente mais ou menos, pelo menos, saber se alguém é mais exato, se alguém é mais humanas, né? Dá pra gente ter essa noção. E aí no dia a dia das empresas que a gente percebe quem é mais mão na massa, quem é mais vendedor, quem consegue na oralidade ser uma pessoa mais convincente também, né? E aquele que não, prefiro ficar ali nos bastidores, prefiro fazer a planilha para entregar para o professor, entendeu?
E E tudo outro bem, que né? não quero Isso é fazer meu, sempre planilha. falo, tudo bem, porque hoje em dia também na internet, esse negócio de ser empreendedor, parece que não há como ser bem-sucedido financeiramente na vida se você não empreender. Porque, você trabalha para o outro, é o outro que está ficando rico, não você. Né? Primeiro, eu sempre passo por essa parte do tipo, o que é ser rico? Né? O que é ser rico? Para algumas pessoas precisa de muito, para outras pessoas não Sim. precisa de nada. Tem um cara na internet, esqueci o nome, não sei se você já viu. Ele vai na rua e fala assim: o que você faz hoje? Quanto você ganha hoje? Qual é o seu salário dos sonhos? E é muito engraçado porque, tipo, meu salário dos sonhos é 100 mil reais para alguns. E para outros, se eu ganhasse uns 3 pau já tava muito Olha. bom. É um experimento social mesmo, eu acho, Sim, sim, né? sim. Do que cada um assim, ambiciona, né, a Sim, palavra sim. na vida. E aí eu vejo que muito eles ficam falando na internet, principalmente, não sei se porque eu falo de finanças acaba que isso aparece mais para mim, empreendedor, empreendedor, e seja empreendedor, e faça 6 em 7, e 7 dígitos, e não sei o quê, Tá e cheio de guru também, milionário, né, por aí hoje em dia, oxe. né? E isso acaba sendo uma coisa que pessoas que não têm o perfil para ser empreendedores se sentem mal, porque eles não têm essa característica de Sim, gerenciar ou de é, idealizar um empreendimento. E aí eles poderiam se dar super bem fazendo coisas, né? sim, sim, sim. Então, e nesse momento que a gente faz esse teste vocacional, É. tem aquela pergunta, o que você quer ser quando crescer, né? Sim, Para a gente até bater com o resultado do teste e ver se realmente tá funcionando. aquilo que a pessoa quer vai acontecer, ou tem Ah, possibilidade de acontecer ou não. E aí a gente, nesse momento, já tem gente que responde, eu quero ser funcionário público. você vê? Então, Eu quero fazer. Meu você pai quer que eu percebe passe no disso? Banco do Brasil e fique Gente, o não, resto mas da vida meu no Banco do pai é Brasil. meu pai, não é você, né? É, Também tem essa, né, Ale? Que às vezes a gente quer seguir, atender demandas alheias, é um problema que a gente tem que sim. tratar, né? Ale, você vê dissonâncias, assim, do que a pessoa tem como característica e do que ela tá querendo fazer? Muitas Pouco, dissonâncias? não, pouco. Existe, né? Uma outra pessoa sempre tem esse problema de não dar. Eu queria ser tipo veterinário, tipo você, eu queria Meu ser Deus me veterinária, e livre. aí no Chora. teste não dá nada disso, entendeu? Não, biológica é a Pelo última amor coisa de que Deus, é. aparece. O Pedro me conta umas coisas que eu falo, chega, chega, não quero saber Mas eu mais. vou te falar que 80% dos casos dá na mosca. Sabe Sério? assim? Então também eu acho que Se esse vai ser ou processo. não, né, Tudo Lu? Não sei. claro. Ué, e eu não fiz Mas é a arquitetura e não sou tendência. mais arquiteta hoje? Você trabalha com economia? Não, Tudo bem, você aplica isso de sim. certa forma, mas você não trabalha. Não, Então, não. a vida vai trazendo coisas também que a gente não sabe o que vai A maioria acontecer, dos né? meus amigos de turma foram trabalhar em banco, né? Então, será que também eles estão pondo na prática de verdade o que eles gostariam quando eles escolheram economia lá atrás? Não, Não, não. né? Então. Mas isso é interessante. E uma pergunta que eu ia te fazer quando você estava contando que a gente até já conversou fora, mas quero que se repita aqui, alguém escreveu um currículo daqui 10 anos, tipo, sou milionário, independência financeira, me aposentei com 20 anos e vivo de renda? Não, desse jeito não. Alguma Normalmente, coisa muito fora da casinha? não, que eu me lembre, não. É engraçado que eles colocam, por incrível que pareça, eles colocam que ele está casado, quero ter Ah, tantos eles estão filhos. olhando mais para o que, na minha É, opinião, o que realmente importa na vida, né, Ale? Que legal exatamente. isso. Se eles vão empreender ou se eles vão ser funcionário público é o de menos, né? Eu vejo assim, claro, colocar, eu sou Faz veterinário, parte eu do sou currículo, não sei o quê, claro. mas ele se vê assim, Que legal. casado, eu já coloco na descrição lá do currículo, né? Casado, Sim, 2 filhos. e põe morando e não sei aonde, não é? É Ah, legal, sim, muito legal isso de enxergar. E esse é o seu maior barato, assim, de estar com esses alunos ou faz parte, você curte muito, mas curto, sim. o administrativo da escola, esse projeto que você põe em prática da gestão da escola, é o que você gosta mais? Do livro? Conta um pouquinho do É livro. um pouco de tudo, viu? Não tem algo que eu não, porque assim, eu tô curtindo muito de fazer o podcast hoje em dia, né? Sim, mas também, gente, o podcast é demais. Eu adoro que também tá aqui, porque são histórias, né? Eu conhecer pessoas, né? Sim. É, Ouvir outros e pontos de daqui da região vistas, né? ainda. Isso, nossa, é o meu happy hour de terça-feira. Sim. Mas o que me faz bastante feliz também, claro, é essa direção na escola que colocar em prática algo que a gente pensou que um dia daria dar certo, um dia poderia dar certo, que é
a gestão por desempenho, né? É você trabalhar com base em indicadores de desempenho e fazer com que isso volte para quem participa do processo. Quando você começou a escrever o livro, isso era inovador? Porque a gente escuta agora isso sobre desempenho, métrica de desempenho, a gente escuta até um negócio sobre Gamificação, gamificação, sim, sim. tal. E você acha que isso, eram pioneiros, assim, você era um estudo muito inovador quando você começou a fazer o livro? Como que... O livro saiu depois da prática, vamos colocar assim, né? Ah, você A gente primeiro... começou a fazer a gestão por desempenho, né? Usar indicadores de desempenho para todo mundo, para o Pro porteiro, aluno... para o aluno não. Ah, Mas não, o também aluno não? já Sim, é... porque tem as notas, Sim, né? Menos na escola dos meus filhos, construtivista não tem nota, tá? Você quer pôr seu filho numa escola que não tem nota. Eles são avaliados por quadradinhos de cores. mas é legal, eu acho muito legal isso, O constru... né? A gente já volta nesse assunto do construtivismo, mas conta aí, Dani. Aí, assim, então, do porteiro à direção, todos na escola têm indicadores de desempenho que são colocados, como a gente chama lá Na no escola. Balança de Scorecard. Não sei se você ouviu falar no Não. Balança de Scorecard. Ele mede a empresa de acordo com indicadores que não são só financeiros, né? A Porque muitas felicidade vezes... do funcionário, o bem-estar, também vai isso, não é? Mas eles precisam ser indicadores objetivos, eu não posso ter subjetividade. Ah, Então entendi. eu não posso, por exemplo, ter algum indicador que a coordenadora gosta do professor X mais do que do Y, portanto ela vai Então ela avaliar vai... esse melhor que aquele. Entendi. Não pode, tem que ser baseado em Fatos, fez, não dados. fez tantos por cento, não fez tantos por cento. Entendi. Tem que ser Entendi, traduzido em interessante números, isso, sim. né? Sim. Então, todos os indicadores, mas não são só financeiros que eu digo, por exemplo, não são só Quantos indicadores... alunos novos entraram na escola? Tô entendendo. Isso, Quantos alunos passaram de rematrícula, ano? isso tem também, mas Ah, metade faz dos parte de qualquer indicadores... negócio, né? Porque o negócio tem que se sustentar Exatamente. financeiramente, né? Vamos Mas falar a metade verdade. dos indicadores são indicadores do dia a dia das pessoas. Então, por exemplo, o professor tem que digitar nota até tal dia. Então, ele tem essa meta de digitar a nota até tal dia. Não digitou, perdeu o bônus. E assim vai, né? Quem faz essa outra metade é a própria coordenadora da pessoa. Então, o chefe dos porteiros, ele que faz os indicadores do E dia ele a dia também dos está porteiros. sendo medido se ele não Isso. mediu os indicadores do porteiro, é isso? Exatamente, exatamente. Aí a coordenadora do infantil, ela faz os indicadores do infantil. E assim vai. E Né? dá certo para todo mundo, Ale, isso? Mais ou menos, né? É isso que eu ia Mais ou perguntar. menos, ainda tem Tem coisas a gente que não é corrigir. quando se sente pressionado, parece que é pior. Não Sim. parece que é pior para Sim. algumas pessoas? Mas eu vou te falar que... Porque existem algumas premissas que você tem que fazer para isso dar certo. Primeiro, você tem que dar o feedback periódico. Tipo, a pessoa tem que saber que se ela está cumprindo ou não O esperado. o esperado. Não vá lá, né? Largue lá no final do ano e você fala, você conseguiu, você não conseguiu. Não dá, porque a Sim, pessoa ela não tem que sabe. ter tempo também de Isso, corrigir a rota, exatamente. né? Aí, como eu te falei, você tem que ser ético de colocar indicadores Claros, objetivos, sim. claros, né? E não ficar trocando regra no meio do caminho. Pelo amor de Deus. Começou um processo, vai até o fim. Deu errado o processo? Você Ano muda que no vem, deu- você... Exatamente, né? E então você tem essas premissas que você tem que cumprir, né? Outra, você tem que abordar todos. Você não pode simplesmente fazer para uns de um jeito, fazer para outros de outro jeito. Todos que são dentro, por exemplo, professor, eles têm que ter todos o mesmo tipo de indicador. Né? Senão você nem consegue ter uma métrica equivalente. Exatamente. Porque se você tem umas tarefas e eu tenho outras, a gente não pode comparar banana com laranja, Sim, né? exatamente. Acho que é bem isso. E aí, assim, a gente foi fazendo isso e foi adaptando. Não vou te falar que deu certo logo no primeiro ano, não. As coisas foram adaptando, né? Não, e era tudo muito novo também. Você tinha que entender o que Sim. era. Aí, E acho que tem ajustes até hoje, não, Ale? Tem, todo ano tem ajustes. Todo ano os indicadores são alterados. Né? Ou o peso deles, ou o próprio indicador. Entendi. Então, por exemplo, vamos supor que... É automatizado isso hoje em dia, não? Mais ou menos. Ele tá num sistema, mas ele não está num aplicativo, por exemplo. Eu ainda sonho em colocar isso no aplicativo, mas ainda está muito caro para fazer. Em casa eles veem enquanto eles já Então, cumpriram. isso tá... Se ele entrar no computador, eu tenho um sistema que controla tudo isso, né? Então, mas aí eu consigo... vamos supor que digitar nota no prazo já não seja mais um problema para a coordenação. Então isso Por pode conta sair. disso,
pode sair ou ela pode diminuir o peso desse indicador tá. e aumentar o peso em outro. Então, eu sempre falo, você coloque como indicador o que você sente de dificuldade, as Para dores que você incentivar tem. que aquilo seja mudado. Exatamente, né? Então, e é isso, né? Transparência total, você fala para as pessoas quais são os indicadores que vão acontecer, qual é o peso de cada um, que prazo que eles vão ter. Estou aqui já pensando em trazer tudo isso para os meus clientes, pensa. Porque é isso que eles têm que olhar, o que, Sim. que eles vão fazer lá na frente. E eu vou te falar, isso dá um resultado, Lu, impressionante. As pessoas, qual que foi a evolução disso? A gente criou um banco chamado EduBank. E dentro do EduBank tem a moeda chamada EduCash. E aí eles não ganham Tem dinheiro. cashback no EduCash? Então eles ganham EduCashes. E aí esse sistema que eu te falei, é um site como se fosse um programa de milhas. Então ali eu cadastro um monte de coisa que eu quiser. Tipo, eu coloco comércio local. Então eu ponho lá a loja de roupa da fulana que é ali pertinho. Da Mariana Ribeiro, que é minha patrocinadora. Olha, tá Olha, vendo, porque se não Mariana fala com a minha Ribeiro? Mariana, ó, você quer receber em EduCash? Você incentiva os professores a serem Pois é. melhores, aos profissionais da escola a serem Aí eles melhores. vão ganhando EduCashes e dentro da plataforma eles vão trocando E esses por comerciantes topam trocar? Sim, porque para eles não tem, né? Quem paga é a escola. Ah, Então, isso tipo, subsidia. Então, por exemplo, 300 EduCashes vale um vestido. Aí ela vai lá. Até tantos reais. Vai lá e pode escolher qualquer vestido até onde. Exatamente. Mari, atenção, novos negócios aqui, ó. Aí ela usa o voucher de 300 que ela ganhou. Se ela quiser um vestido de E 500, sempre, ela paga não, e sempre quer, vamos combinar que É o bom pra vendedor, loja, né? lógico, leva a pessoa para dentro da loja dela para conhecer uma loja que talvez ela não fosse se ela não tivesse o EduCash. Sim. Então, eu acho que isso é muito legal socialmente, inclusive. Você sabe que uma das parceiras nossas é a loja da Crocs do Shopping ABC. Sei, E meus filhos amam. você precisa ver a felicidade a gente chama de tias, né? Das tias da limpeza, Ah, porque elas onde ganham... conseguiram ter um Crocs. Ah, que Parecia um bonitinho. troféu. Sei. Sabe? Ai, gente, você não fica feliz da vida? Ixi, Nossa, Maria, gente. até emociona, Eu porque também, ia elas chorar. chegam com o Crocs, olha só, né? Obrigado. Ganhei. Sabe? Com o meu EduCash. Exatamente, Ah, com o meu esforço, né? Sim, sim. Com o meu esforço. E aí, nossa, eles ficam doidos por EduCashes. Doidos. Todo mundo. E isso é muito legal, eu acho. E você acha que eu consigo colocar isso em qualquer lugar? Sim. Tem um livro muito bom que eu posso te dizer. Jura? O autor, por acaso, aquele lá, Alessandro Isso. Bernardo? E assim, É esse? então, aí depois de tudo isso, o que aconteceu? Eu achei que Mas dava estou pra perguntando gente... justamente que queria comprar o livro e pôr no planejamento financeiro. Sim, sim. Porque a gente tenta que eles enxerguem justamente isso. O que eles vão chegar lá no fim e conseguir com o seu próprio Exatamente. esforço. Funciona O esforço muito, de abrir Lu, mão funciona de uma muito. coisa hoje para ter uma melhor amanhã. O esforço de economizar. O esforço de pensar na aposentadoria. O esforço de fazer as coisas bem feitas, que eu Sim. acho que é o ponto principal aí de vocês na escola. Então, eu vou adquirir esse livro. E onde eu acho o livro? No meu site, tem um site que é alessandrobernardo.com.br. Vou deixar aqui, ó. Vamos deixar aqui? E aí ele tá lá para vender tanto o e-book quanto o físico, né? Tem os dois. Eu adoro o físico, eu grifo tudo. Né? Nossa, grifo tudo, Agora, tudo. o livro nasceu depois da experiência. Sim. Tipo, eu consegui achar, não, peraí, eu consigo adaptar esse modelo para qualquer tipo de escola. Então, o livro, na verdade, ele é um livro destinado para gestão, para desempenho dentro Escolar. de escolas, isso. Para você criar indicadores Vou colocar escolares. você mais aqui, ó. Mas eu, de qualquer forma, no planejamento financeiro, eu estou ensinando. Talvez, com este olhar, eu consiga adaptar. Depois eu te Sim, conto. sim. Quem sabe daí você não começa a fazer capítulos assim, olha, agora usou esse Pois é. processo assim, assado. Porque ele é muito E na interessante. pandemia eu acabei adaptando, né, fazendo um curso na Hotmart, aí online. Mas aí não é só para escolas, aí é um livro sobre gestão para desempenho no geral. E daí você acha que para mim, para eu aprender sobre isso no planejamento financeiro, é melhor o Hotmart, o curso da Hotmart? Eu acho que sim, porque que nem, o livro até dá também, mas você vai ver exemplos direcionados para escolas. Sim. Né? Já no curso É uma não, coisa já no curso mais é mais genérica. geral. Eu acho nem que você foco falou em escola no curso. Sim, você falou uma frase quando a gente estava conversando sobre o livro antes, que o livro você criou uma espinha dorsal Isso. onde estrutura esse sistema de
Dá para adaptar para qualquer tamanho de escola. de controle por desempenho, né? Projetos Sim. por desempenho. Então, para qualquer outro lugar, você usa aquele raciocínio, aquele pilar central e faz as Isso, adaptações. exatamente. A forma de criar indicadores é igual, Sim. né? E Só como os chama na exemplos que são Hotmart? gestão por desempenho. Ah, também, gestão por desempenho, tá. É. E olha aí, então finanças é isso. E você, da sua vida pessoal, economia, nada, não rolou nada? Economia, Só... eu fiz, logo depois que eu acabei a economia, eu acabei fazendo um mestrado em administração. É verdade. Né? Mas é muito... Acabei indo para a acadêmica, né? E fiz um curso de perícia também, econômico-financeira, queria para esse lado de perícias, né? De substituir o contador, né? Porque a grande maioria de quem faz perícia econômica, a grande maioria de quem faz perícia econômica em casos judiciais, né? Sim, tipo, sim. precisa ver qual onde enfiou o dinheiro. Separação. Ah, vamos ver quem é o perito da esposa, quem é o perito do marido, e vamos ver se quem está contando a verdade, quem está escondendo um dinheirinho. Então, quando há muita desavença, o juiz nomeia um perito, né? Para levantar os bens. Isso é claro que é uma panelona, né? Tipo assim, sempre os mesmos fazem, né? Até porque são amigos do juiz, ou são, sim, né? Sim, são indicados pelo juiz até, sim. Então eu queria, eu vou entrar nesse meio e tal, não sei o quê, mas eu acabei falando, quer saber? Não vou para isso não, porque tem que mexer com gente graúda, eu tô fora. Então acabei indo primeiro para o acadêmico, né? Fui coordenador de curso, tanto de contabilidade quanto de administração por vários anos. História aí também, hein? Lecionei por mais de 20 anos, né? Hoje em dia pego mais só pós-graduação em alguns lugares, porque é módulos, né? Dá para você fazer um mês e parar, não é o ano inteiro ou o semestre inteiro, né? E você vai evoluindo conforme o seu tempo também, acho isso ótimo, né? Tem o podcast também que me ocupa bastante as noites, né? Então já não dá mais. Eu cheguei a dar aula todas as noites, todas as manhãs. E aí ia para a escola Isso, ficava na escola à tarde. Cheguei a trabalhar na prefeitura também de Santo André, numa lotação chamada Observatório Econômico, que a gente fazia levantamento de dados. Levantamento de dados de CAGED, CAGED, para quem não sabe, né, é o emprego, né, a variação de emprego, cálculo de ICMS, se estaria as empresas saindo daqui ou não. Nossa, gente, que monótono esse trabalho. Era divertido, aprendi bastante, mas muita parte do tempo a gente ficava assim, tomando café licitado. Sei. Que a gente está pagando com os nossos impostos esse café aí que está tomando lá. Olha aí, voltando ao assunto do construtivista, que daqui a pouco nós estamos chegando aqui no seu destino, eu não quero deixar de falar disso. Você perguntou você falou, legal que eles não têm notas, que é por cores. Eu vou te falar o meu ponto de vista. Meus filhos estão no colégio, no Fundamental 1 ainda, né? Então é 2º e 4º ano. E para eles foi necessário por conta do que estava acontecendo numa escola tradicional, né? A pressão era enorme. Eu sinto que eles não olham as crianças com as suas diferenças. Então, isso tudo que a gente falou, um é mais quietinho, igual você estava falando que você percebe ali na aula de empreendedorismo, tem que ser olhado também em qualquer outra matéria, né? Sim. E aí, meu filho tinha pressão, enfim, saiu. E veio para essa, porque nessa eu precisava que ele voltasse a se apaixonar por aprender. E tem funcionado. Então, para mim, o jeito que eu meço se meus filhos estão aprendendo é o que eles trazem para mim para casa, o que eles conversam comigo em casa. Então, claro que eu vejo que não escreve com a fluência que uma menina da mesma idade escreveria em uma escola tradicional. A matemática também ainda não tá, porque esse papo de cada criança tem seu tempo, né? Sim, e é verdade. É verdade. Vai chegar lá. Mas eu temo pelo que vai encontrar na frente, porque o Enem tá aí para todo mundo na mesma idade. O vestibular tá aí para todo mundo na mesma idade. Então, como assim cada um tem seu tempo? Vai ter que ficar fazendo um tempão de cursinho? Não sei se é legal. Mas, enfim, isso eu vou pensar depois. Mas, como eu avalio? Eu avalio, assim, o que eles trazem para mim. Que conversas eles trazem. E eu vejo brilho nos olhos deles quando eles me trazem. Mãe, a gente conversou hoje sobre a bactéria e não sei o quê. E isso foi mudando, né, assim, o jeito de como eles se apaixonam pela informação, porque não é mais no livro. Eles veem vida real quase tudo ali. Mas a métrica ainda é uma nota verdinha, aprendeu, amarelinha com ajuda e cinzinha, eu não lembro mais a ordem das cores, mas... E daí eu não sei como isso funciona dali pra frente, né? O que você acha desses métodos mais alternativos de ensino?
Você acredita neles? Não? Acha que... Acredito bastante. Talvez, eu não sei se do jeito que você está falando ainda é o ideal, né? Lá no educandário, por exemplo, de sexto ou nono ano, a gente não tem mais carteiras. Todos os alunos sentam em mesas coletivas, né? E nessa, muitos ficam de costa para o professor. Quando a gente fez esse tipo de adaptação, muitos pais questionaram, mas espera aí, né? Ele vai colar do aluno que está do lado. Ele vai ficar de costa para o professor? Vai se distrair. Como assim, né? Então, o que a gente fez lá? A gente é o aluno que troca de sala e não o professor. A gente fez salas temáticas. Acontece nos Estados Unidos, assim, não? Os alunos exatamente. mudam de sala É. e vai misturando as turmas nos Estados Unidos, que eu sei, né? A gente não mistura, mas são salas baseadas nas inteligências de Gardner. Então eu tenho a sala lógico-matemática, eu tenho a sala linguística verbal, tenho a sala espacial visual, tenho a sala de idiomas. Cada disciplina é dada na sala que está com o como a ambiente. sala foi montada tem a ver com a matéria que vai ser dada lá. Então eu tenho conteúdo em todos os lugares da sala. Eu tenho, por exemplo, na sala espacial visual, eu tenho um globo terrestre no teto que ele vai acendendo. O professor vai falar da América do Sul, então ele acende a América do Sul. O oceano, acende o oceano, né? Eu tenho na parede, por exemplo, relógios em todas não, mas algumas capitais, isso, né, os fusos. Então essa é a sala que teria, por exemplo, a aula de geografia. É dada nesse ambiente. Você acha que só deles entrarem nesse ambiente, a cabeça deles já, tipo, abre a gavetinha da geografia, sabe? Por exemplo, você falou da fórmula de Bhaskara, né? Sim, pelo amor de Deus. A sala lógico-matemática tem a fórmula de Bhaskara na parede. Eu nem sei qual é a forma de Bhaskara mais, tá? Tipo assim, você não precisa decorar a fórmula de Bhaskara, porque não é esse o propósito. Ponto. Entendeu? Você precisa saber usar, claro. Você vai precisar saber usar, né? Então, o que acontece? Eu tenho a porta é um ângulo. Então, ele é um ângulo de 90 graus desenhado no chão. Então ele acaba prendendo o ângulo, abrindo e fechando a porta. Com o dia a dia, né? Porque então um pouco do conceito do construtivista. Eles fazem projetos, exatamente. né? Então eu lembro quando eu entrei nessa escola, eles falavam assim, neste ano nós vamos falar sobre os dinossauros. Pronto, acabou a reunião. Tô exagerando, tá? Mas tipo, foi isso. Sim. Aí eu falei, como assim vão aprender sobre isso? Eu, a mãe que vem da escola tradicional, onde tem, olha, em matemática vai ser isso, em geografia vai ser isso. Como assim, dinossauros? Acabou? Aí eu olhava pro Pedro, assim, tipo, com uma cara de incógnita, daí elas começaram a explicar, olha, para quem não tá entendendo, o assunto central são os dinossauros. Então, em matemática, olha o que eles estudaram, os tamanhos, os pesos, conversão de medidas, quanto tempo atrás os dinossauros vieram, como calcula a idade sensacional. Bom, segue no foco dinossauros, porque é um assunto que as crianças nessa idade amam, né, se interessam normalmente. E aí em português era palavras proparoxítonas, oxítonas, com o nome dos dinossauros, que é meio complicado. Aí, em ciências, era sobre os que comiam não sei o quê, herbívoros. Então, olha como eles pegaram um assunto central. E aí, eles ficaram envolvidos, né, nesse assunto do dinossauro por meses. Sim. E abordaram tudo que era viável do dinossauro, sabe? Se você fosse ser um dinossauro, quem você seria? Porque daí que daí você já começa a perceber a personalidade, né? Eu ia ser o Tiranossauro Rex. Aí o outro ia ser o herbívoro, sabe? E aí você começa já a perceber a característica de cada um. E é muito legal, entendeu? Então, eu tenho curtido o formato. Sinto que as escolas mais com essa pegada não têm um apoio. Sim. Não tem compreensão também, então eu vejo necessidades financeiras na escola, porque eles têm um primeiro ano, o segundo, o terceiro ano só tem 2 alunos, porque aconteceu alguma coisa que os alunos saíram e aí não tem uma alta demanda. Sim. Que escolas tradicionais, outro dia eu soube de uma escola que tem, sei lá, 15 salas do terceiro ano. Sim. Então as cabeças não estão... Ainda é que assim, a geração de pais eles ainda têm na cabeça o ensino que eles tiveram, né? Como tem que ser aquilo. Gente, mas já não prestava pra nós. Eu era infeliz naquela sala que eu tinha que ficar lá assim, ó. Mas você vê... Eu levava bronca todo dia. Uma escola de ensino médio, ela só consegue ficar famosa se ela coloca lá do lado de fora a quantidade de pessoas que ela conseguiu aprovar na USP.
Mas né? então, que pais são esses, né, que estão procurando Pois isso? O pai quer, é isso que ele quer, por Que vai enquanto, sim. né? Eu critico bastante isso, porque eu não sei, por exemplo, se meu filho vai para a USP. Não sei. Não, eu não sei nem se Então, meus filhos farão faculdade. pois é, a Porque gente não quantas sabe. profissões novas agora sem faculdade, né? Pois é, A minha mesmo agora de planejadora financeira, claro, me formei fiz uma formação para planejadora financeira, mas não é universitária. sim. E nem por isso não quer dizer que Então, não sei. Malu, mas assim, não, pelo contrário, eu acho. Isso é muito mais importante do que você ter feito 4 anos de administração, por exemplo. Tem que é focal, né? Eu posso falar, porque eu fui coordenador do curso de administração durante muitos anos. E eu vou te falar, é uma enrolação atrás de enrolação. Entendeu? Só para cumprir os 4 anos, exatamente, né? você fica falando de Taylor e Fayol durante 3 anos. Sabe? E outra, você. Não sei como está hoje, tá? Sim. Mas porque eu parei em 2017 com isso. Parou o quê? Parei com essas drogas em 2017. E aí, o que acontece? O curso de administração, ele é feito para você trabalhar em empresa grande. Para você ser funcionário de empresa grande. Ele é feito para isso. Departamento tal, departamento tal, departamento tal. Ele não é, por exemplo, voltado para empreendedorismo. Então. E Não a pessoa é. às vezes fala, não, vou fazer administração porque eu vou saber administrar meu negócio. Sim. Doce ilusão, né? Então, precisaria ter um curso mais enxuto e que Mais levasse em focado, conta sim. isso. Entendeu? Levasse em conta que grande parte da nossa população, não sei precisar com porcentagem, é empreendedora. Você acha que é a maior, grande parte Eu acho. no Brasil? Não é? Olha, eu acho que quer ser, mas eu acho que um pouco por aqui, pelo menos a minha percepção, né? Eu tenho uma percepção, lógico, muito recortada, porque é o que chega para mim com as pendências financeiras, né? Quando chega com as pendências financeiras, grande parte dessa pessoa, dessa parcela que é empreendedor, é por necessidade Sim. financeira. Se aquela pessoa que escolheu ser professora, ser enfermeira, por paixão, tivesse uma boa remuneração, ela não ia para o empreendedorismo. Sim. Entende? Porque empreender não é fácil também no Brasil, entendeu? Sim, Te sim. engole, você acha, eu vou trabalhar a hora que eu quiser. Entendeu? Não é bem vai assim. trabalhar além da hora que você quiser. Né? Então, é isso. E eu vejo que também tem as características de cada um. Sim. Meu marido mesmo, gente, o Pedro é um executor, ele é anestesista. Ele não... Gente, ele não administra nada. Mas nada. Nem a agenda dele ele não administra, entendeu? Na faculdade deveria ter uma disciplina voltada para isso. Exato. E vários médicos que eu atendo, porque chegam até mim para o planejamento financeiro, porque, né, conhecem ele, não sabem nada, não sabem precificar, não sabem se a clínica dá dinheiro ou não. É que é uma área rentável. Sim. Então, entra tanto dinheiro que aquela pessoa tem a ilusão de que ela tem uma grana, mas às vezes ela tá trocando 6 por meia dúzia, ela nem sabe. Sim. E não tem empreendedorismo em nenhuma faculdade. Eu também não sabia, quando eu era arquiteta, como precificar o meu projeto de arquitetura, como cuidar do escritório de arquitetura, como fazer ele ser saudável financeiramente. Não sabia nada disso. E muita gente vai ser funcionário de grandes empresas de arquitetura porque não consegue empreender. Pois é. Porque não conhece e porque também não tem essa pegada. Aí ele vai falar assim, devia ter feito engenharia civil. Quem? O Pedro? Não, Você... quem é o arquiteto. Né? Sim. Porque lá pelo menos eu sabia mexer fazer com conta número. de matemática, exatamente. Porque tem gente que chega pra mim e também fala, eu não cuido bem do meu dinheiro porque eu não sei matemática, eu vou mal em matemática. Chegou uma esses dias, ela falou, eu sou péssima em matemática. Eu não sei fazer nada, não sei a tabuada, não sei nada. Eu falei, nossa, mas dinheiro não é nada disso, né? Dinheiro é muito mais... Você sabe qual é a diferença, né? Do arquiteto... E do engenheiro? Do engenheiro, do arquiteto e do decorador. Você vai me colocar em problemas? Você vai me colocar em... É assim, o engenheiro faz a parede. O arquiteto põe o vaso. E o E o decorador troca o vaso de lugar. Bem melhor do que era na minha época, viu? Que na minha época era ofensiva essa piada. Não, achei legal. O decorador troca mesmo, porque nunca tá bom, né? Não. O pior que você olha e fala assim, na verdade... Tinha razão. É isso aí. Eu falo que minha esposa é decoradora, não pode falar, é designer de interiores. Sim. Decoradora não, é ofensivo, que decora nada, ela faz um design. E eu acho que tem razão também, porque ela tem que valorizar o que ela faz, né? Sim. Ela estudou para isso, além do que eu acho que também tem um dom de você olhar tridimensionalmente, sabe? Eu acho que tem mesmo isso, sabe? Nossa, tem coisas que
que é só que ela faz que, pelo amor de Deus, eu falo, é um como é funcionamento que a gente diferente. não pensou Exato. isso, sabe? Assim, Parece que é um funcionamento diferente, né? É. Então por isso que eu acho, tem para todo mundo, Tem o né? fato de ser mulher também, que pensa muito melhor que eu, né? Que qualquer Acho homem, que né? pensa diferente. Eu não digo que é melhor, porque o Pedro, por exemplo, pensa muito melhor do que eu em certas coisas. E eu penso de jeito diferente outras coisas, né? O jeito que ele faz as contas de matemática, ele fala, tanto, guarda tanto, fez tanto, não sei o que, deu tanto. Eu falo, nossa, mas como você chegou nessa resposta? Peraí que eu tenho que fazer do meu jeito. Aí eu vou lá, minha cabeça pensa totalmente de outra forma. E chega igual. Chega no mesmo resultado. Às vezes não, né? Mas a maioria sim. E aí é isso. Então cada um com a sua pegada, né? Sim. E vamos ver. Você acha que talvez não a palavra a educação construtivista, porque parece que a gente está defendendo só um modelo pedagógico, né? Sim. Não. Essa forma mais ativa, que é o que vocês tentaram colocar lá no Educandário e que é onde meus filhos estudam e que a gente tem visto isso entrar, é a nova regra do... assim, porque como a gente estava falando desde o começo, né? Quer dizer, você precisa tornar a escola um lugar mais atraente, mais gostoso de aprender, né? Se você está aquela aula palestra, que o professor está ali na frente, só na lousa, copia aqui o exercício, né? Copia aqui o exercício, né? Então, não funcionava pra gente, por isso estou falando. Pois é. Como pais, eu já lembrava como aquilo era ruim pra mim. A minha mãe era chamada toda hora, porque eu não parava quieta. Sim. Entendeu? E aí o que a gente percebeu? Colocando as mesas, o aluno de costa para o professor, em mesas coletivas, o professor circula muito mais. Porque não dá mais para ele ficar sozinho ali na frente, na lousa. Despejando conhecimento, porque assim, vai né? ter gente de costa para ele. Então ele tem que circular, ele tem que ir atrás, e aí ele acaba com isso percebendo dificuldades específicas. Porque você acha que o olhar do professor também muda? Ele está muito mais perto. Agora, para um professor sair do modo tradicional e entrar num modo desse, não digo que a gente treinou, mas a gente foi colocando na cabeça dele essa necessidade. Olha, o aluno aprende diferente, o aluno agora ele não tinha percebido essas necessidades ali? Porque ele está ali com os alunos todo dia. Alguns sim, alguns não, depende, né? É engraçado que professores com mais idade lá na escola tiveram mais facilidade disso do que os professores mais novos, né? Mas com a pedagogia da faculdade, né? Porque ele veio da pedagogia da faculdade mais fresca, sabe? Aquele que já está há muito tempo já sabe o que não funcionou também. Exatamente. Já sabe traquejos que ele pode ajudar o aluno. Já sabe que ele tem que estar mais perto do fulano, do ciclano, sabe? E quem vem agora achando Piaget, como é que é o nome do outro lá que eu até esqueço? Nem sei, viu? Porque Piaget se revira no túmulo com o que ele vem fazendo aí com o nome dele, né? Tem aquele outro... tem vários, né? Tem uma mulher também, né? Que tem a... Ixi, me esqueci tudo agora. Eu também, não me veio na cabeça. Não vem ao caso também. Mas assim, a gente fez reunião com os pais também, dizendo, olha, vai acontecer isso, vocês estão preparados, entendeu? Isso era para ser no 6º ano. Os alunos do 4º ano, a gente já começou a falar, olha, daqui 2 anos vai ser assim. Até o 4º ano vocês estavam ainda no tradicional. Até o 5º ano, ainda o 5º ano ainda é mais tradicional do que assim, mas tem também, porque tanto do 1º ao 5º, eles também usam essas salas. Não é tanto todos os dias, mas... Sim, como na nossa época, de vez em quando a gente ia no laboratório. Pelo menos uma vez por semana eles vão, né? E até para se ambientar com aquele... Às vezes é um projeto específico que a professora está tratando, precisa ambientar ali naquele modo, né? Essa aqui é a bandeira dos Estados Unidos, essa aqui é a bandeira não sei o quê, não sei o quê. Então a gente tem uma sala já com as bandeiras. E essa estrutura escolar, você acha que para a escola é um gasto maior, ter uma sala de cada matéria, digamos assim? Ou é indiferente? Não, assim, não foi tão fácil fazer, mas não foi tão oneroso também, porque assim, teoricamente eu tenho... Já tinha salas lá, né? Sim, o espaço já estava lá, a gente só ambientou de outra forma. De outra forma, né? Quem fez foi a minha esposa, né? É tal negócio que você falou, né? Você joga na cabeça dela, olha, tem essa ideia. Né? E ela traduz, constrói tudo. O que você precisa ter nessa sala? Isso. Ok, vamos adequar onde tem o quê. E às vezes ela deve ter perguntado isso assim, pra que você quer? Porque às vezes a sua ideia, eu quero um mapa no chão. Será que é o melhor lugar para estar um mapa? Isso, exatamente. Né? Aqui não fica legal, vamos por ali.
né? Todas as salas têm uma televisão com um vidro na frente, para o professor passar algum filme, parar e rabiscar, entendeu? Em cima. É, bem mais interativo, né? Acho que é isso aí. É. E assim, trabalhos em grupo. E prova? Faz prova? Ah, é? Faz? Faz prova. A gente mistura todo mundo. Então, a mesma prova, por exemplo, é dada de sexto ao nono. Então, numa sala, a gente mistura na mesma mesa, um de sexto, um de oitavo, um de nono. Sim, porque não Entendeu? tem como colar. É Então, isso a assim, intenção? mas Não assim, tem como colar? Mas assim, a cada vez o instrumento prova está diminuindo mais, né? Ainda existe. E a nota também é global, você avalia no dia a dia, não é isso? Também, Então, alguns pontos são da prova, alguns pontos são de atividades globais. E você acha que ela tende a ser extinta? Eu acho que sim. Eu acho que ainda é um tabu. Mas né? olha que engraçado, olhando eu de fora. A prova pode extinguir, mas de qualquer maneira você criou uma métrica para funcionar A o trabalho. avaliação sempre vai ter, né? Seja com os quadrinhos coloridos, seja na prova. Sim. Sempre a gente vai ter alguma forma Você de diz que avaliar. naquele formato responder as questões. Isso, né? Que nem eu vi qual que é a sexualidade das mitocôndrias. Para que eu preciso saber a sexualidade das mitocôndrias? Entendeu? Tá, tudo bem, eu vou prestar para biológicas, vou ser um médico, talvez eu precise saber. Ah, não sei, hein? Se passa por isso. Mas, né? Não Então, quer sei. dizer, o instrumento prova está cada vez diminuindo. E a minha crítica, eu faço, a gente está tentando fazer coisas diferentes e novas para essa nova geração de crianças que aprendem de forma diferente, que vislumbram o mundo de uma forma diferente, só que lá em cima a FUVEST ainda faz vestibular igual fazia em 1960. E você acha que isso não tem sinais de clara mudança a curto prazo? Curto prazo, não, né? Porque eles ainda carregam esse modelo e aí ele vai trazendo esse modelo arcaico de cima para baixo, né? Então as escolas de ensino médio acabam focando no vestibular para passar numa prova. Então muitos do ensino médio eles estão numa escola, diga, forte para passar numa prova. Forte conteudista, né? Exatamente. E aí a gente vê falhas em outras partes também. Área financeira, área de empreendedor, área emocional, eu vejo uma falha muito forte nisso. Sim. Entende? Isso é outra coisa da BNCC, viu? Além da financeira, você precisa ter projetos socioemocionais dentro da escola. A gente tinha na época da nossa infância, eu lembro de aula de estudos sociais, que eu lembro que não sei também se era o mérito da professora, mas ela trazia questões sociais como diferença de renda, desigualdade, tipos políticos, um monte de coisa que a gente tinha o não SPV, se conversa. Lembra? Sim, não sei o que lá. Educação moral e cívica. Né? Nossa, eu nem lembrava do nome. Eu lembrava de estudos sociais só. Educação Mas moral era e cívica. isso. E trazer um assunto. Depois eu não lembro de ver isso mais. Parece que tinha ficado meio em desuso isso. Não sei. Saiu da lista? Isso saiu já na ditadura, né? Depois que o Brasil, em 85, quando o Brasil saiu da ditadura, isso já parou. Mas eu tinha na minha escola. Eu nasci em 2000, mentira. Mas ó, em 85. Eu comecei a falar, ué. Em 85 eu tinha 10 anos. E eu lembro de ter isso, de ter educação moral e cívica e ciências sociais. Tava ali na... Estudos sociais chamava. 85 é exatamente a Não, mas eu tinha 10 anos, eu acho que fiz isso até, sei lá, até a 8ª série, até uns 15 mil. Então até 1990 tinha isso com certeza. Não foi de uma vez, né, que eles cortaram, eles foram mas já não precisava mais. Não era mais obrigatório. Não era mais obrigatório. Então isso também é uma preocupação minha com o assunto de educação financeira, porque quando ela não é uma matéria obrigatória, ela é uma matéria que pode ser transversal, é uma matéria pela qual você tem que passar, mas ela não é muito medida, né? Porque, por exemplo, a matemática, você tem tópicos, tem que passar pela divisão, tem que passar pela tem que passar por Bhaskara, tem que passar por isso. Na educação financeira, educação financeira, como isso é medido, Ale? Não é ainda. Ele faz parte do conteúdo, né? Então, por exemplo, porcentagem. Então ele tem que estar dentro de matemática, o estudo de porcentagens. Cálculo de juros tem que estar dentro também. Então isso tem uns itens ali. Isso já existe, né? Já existe dentro do material. É claro que tem escolas que não usam material de terceiros, né? Tem o seu próprio material. E aí
Bom, tem que ver se está lá dentro ou não, né? Então. Então os pais têm que se envolver também na educação, né? Com Não dá para você certeza. deixar lá e vai, Não, né? hoje em dia a escola, né, A além de extensão ser da casa em isso, N sentidos, eu acho. além dela ser o complemento da educação, porque eles pegam informação em qualquer outro lugar hoje, Nossa, os pais têm informações que ser perigosas, muito mais inclusive, parceiros né? por conta disso, né? Os pais têm que ser muito mais parceiros. E assim, pelo menos no ambiente que a gente está lá, né, na escola, a gente tem muitos pais parceiros. A grande maioria é parceira. Participativa, né? Que bom. Claro que tem um ou outro que acha, paguei e você se vira com a educação do meu filho. Isso tem também, mas é pouco. A grande maioria participa bastante, mesmo porque a gente enche o saco também. Quer que participe, né? Olha, chamou para conversar como ia ser a Sim, mudança, tudo. Não sim. foi informando, não foi só Exatamente. surpresa, agora seu filho senta assim, Pois não é, né? pois é. Olha aí, só pra gente fechar, e homeschooling? Você acha que é bom, é ruim? A falta de socialização é um problema? Eu acho assim, num país desse tamanho, é importante que isso seja validado. Aprovado, Porque né? eu fico imaginando aquela criança no interior do Amazonas, que para ir para uma escola ela Pegar um precisa de barco um de não sei barco, não quanto sei o que e tempo. tal. Sim. Então talvez esse tipo de educação num ambiente assim seja muito válido para uma criança não ficar fora da escola, né? Embora onde a gente vive, no meio de uma metrópole, né, de uma cidade grande, talvez isso não funcione direito justamente por conta da socialização. Né? Peca pela socialização, eu acho, né? Exatamente, exatamente. Mas eu acho que é um modelo que precisa ser validado porque existem casos e casos. Né? Também acho que existem famílias e famílias, né? Tem gente que preza por isso e tem tempo para isso. Eu iria enforcar meus filhos tranquilamente, se eu tivesse que pedir. Outra coisa funcionaria, por exemplo, né? Eu estou, por exemplo, parcialmente morando durante 6 meses em Portugal, por exemplo. Mas eu quero que meu filho continue na escola X. Exatamente. Então isso pode também. Híbrido. Isso. Ele pode ficar ali fazendo um homeschooling, porém amparado por uma instituição de ensino. Pelas métricas, porque também acho que tem que ter um modus operandi ali, né? Não é eu chegar e explicar a matemática do jeito que eu quiser. A escola, hoje em dia, às vezes briga com a gente, sabia? Porque eu quero explicar a divisão do jeito que eu aprendi para os meus filhos, quando eles vêm me perguntar, eles falam, nem me atrevo. Não é mais assim que faz divisão. E não é mesmo, viu? Como assim, noves fora? Não tem mais noves fora? Não pode ser. E o noves fora? Aí eles ficam pé da vida que eu vou lá e eu confundo, né, a cabeça da criança, porque é um jeito tão diferente de pensar. Sim. Que na verdade não era pensando, era regras a seguir, exato. Regras a seguir, decorando. E agora eles pensam a matemática de outro jeito. Exatamente. É desafiador até para mim quando eles chegam com isso lá em casa. Né? Porque na minha cabeça não funciona desse jeito. E aí, né, complementando, né, você pegando tudo isso, né, eles se ensinando de um jeito diferente, ainda jogando na prática, na dia a dia de empreendedorismo, como que eles veem um extrato bancário, como é que é isso no dia a dia, é muito legal. Como é que eles têm que devolver o dinheiro para a escola com juros? E sabe que a maior preocupação deles é isso, desde o começo. Meu Deus, como é que eu vou fazer? E se eu falir? Né? Então, e alguém faliu no meio do caminho? Uma empresa já chegou a falir no meio do caminho. E aí, como Brigaram muito dentro da... Vida real também, né? Existe briga na empresa, existe briga na... E até, né, eu forço um pouco isso, né? Eu forço, às vezes, um desentendimento dentro dos grupos. Uma linha de estresse ali. Porque isso é o que eles vão ver saudável, aqui fora, né? É o que eles vão ver aqui fora. Então, competição entre eles tem, Ale? Às vezes sim, né? Eles evitam, para dizer a verdade. Se tem uma outra empresa que vai vender mais ou menos o mesmo produto, eles meio que saem fora, tentam fazer um outro produto meio um pouquinho diferente. Sim. Né? Tipo, um vende sorvete, outro vende gelinho, sabe? Assim? Sei, uau! Né? Então, só para diferenciar um pouquinho. Um vende donut, o outro rosquinha. Mas o que acontece muito é um compra do outro. Zalê, mas que bom saber de tudo isso, que bom escutar que o caminho da educação está mudando, porque meus filhos são novos, né? Você já tem uns maiorzinhos aí. O seu mais velho tem? Tem 17, vai fazer 18 E o seu mais novo? 9. A idade do Samuel, a idade do meu, 9. E ele tá num colégio tradicional lá, médio tradicional, que agora esse que mistura. Mas ele ainda tá na parte do fundamental, que é mais tradicional, é isso? Ele tá no quarto ano, né? O meu também tá no quarto. Quarto ano. Poxa, Ale, estamos chegando aqui no seu destino.
Uma delícia essa conversa, bom bom que você saber gostou. que a educação está mudando, que meus filhos têm um longo caminho ainda aí É por verdade. isso, né? Não sei se eles vão pegar toda essa mudança, né? Mas a intenção da mudança já é válida, sabe? É porque já abre a cabeça para aprender, né? Certo. Assim, para decidir. Ale, e como você diz lá no seu podcast, tá na hora de faturar, tá? Então vamos faturar, que eu vou falar agora dos patrocinadores. Já te falei da Mariana Ribeiro, ela que sempre dá os meus looks. Hoje eu tô de verde aqui em homenagem à educação, né? Vamos trocar por Educast, né? Oi, Mari, ó, Educast. E quem cuida do meu cabelo, da minha maquiagem pro dia do carona é a Meire. Tá aqui o arroba dela, do Salão Beleza. E ela também vende produtos da Mary Kay. Só falar com a Mary lá que tudo que ela usou na maquiagem é da Mary Kay. Ale, e é o seguinte, a gente fecha com uma coisa. Vamos lá. Você sabe que o carro começou sem querer, eu falava de finanças aqui sem querer, e eu sempre fico pensando que quantas coisas eu passei dentro do carro e ficaram um segredo dentro do carro. Mas que o carona acontece no carro e vai para a vida das pessoas. Sim. E assim como uma chave que liga o carro e uma chave que virou na minha mente lá atrás para mudar as minhas finanças, o que você deixaria como uma chave para quem nos assistiu aqui até agora? Ó, pensa no seu desempenho como a chave da sua vida, né? É ele que vai te levar para o futuro, é ele que vai fazer você crescer. Ou não. Ou não, mas Se depende você não se... de você. Sim. Depende da chavinha que está aqui dentro, que vai ligar. Você pensar no seu desempenho, Exatamente. sem achar culpados. Achei muito bom isso, Ale. Lê, é isso e vamos para casa agora que eu vou tomar um café com você com o bolo da My Cake. É um bolo delicioso de abobrinha, onde ela usa tudo, gente, até a casca da abobrinha. E eu tenho... Vou soltar aqui porque eu tenho um presente para você. Todo mundo agora que passar no carona, me inspirei, sabe quem? Vou te indicar um lugar, me inspirei no ABC Talk. Ah, é? Toda vez que alguém vai lá ganha um presente, aí eu me inspirei. Ó, esse é um presente do carro financeiro para você. Legal. Posso abrir agora? Pode, por favor, deve. Eu não sou muito bom de abrir presente, eu Não, rasgo, pode viu? rasgar, que o mais importante está dentro. É feito em parceria com uma amiga minha, a Flávia Norte. Ela é uma artista cristã, ela faz artes inspiradas em versículos da Bíblia. Olha que legal, gente. E é um planner financeiro. Olha que legal, ó. gente. Ó. A Vou arte usar muito, viu? A arte Você é sabe da... que ainda eu sou um pouco... Manual? Sim, eu gosto também, por isso que eu fiz. Eu acho que ainda hoje em dia existem aplicativos e planilhas que ajudam muito. Nossa, olha, mas gente. que, investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. É isso viu? aí. Tem a ver com educação, tem a ver com finanças, tem a ver com Muito tudo. obrigado, gostei, adorei. E é isso. Obrigado, Lê, viu? muito obrigado por ter aceitado pegar essa carona aqui com o carro financeiro. Foi uma delícia. Eu que agradeço, foi uma muito delícia bom mesmo. saber. Obrigado. E até a Muito próxima. legal. Até. Até mais, viu? Tchau. Obrigado. Você tem que tirar o cinto, Tem, tá? né? Senão você vai ficar preso. É que às vezes quer ficar tanto na conversa, né? Que a gente fica... Pois é, ela passou, eu nem vi. Viu? Tchau, gente. Até mais. Até. E mais um Carona Financeira. Vejo você no próximo.